Fala galera, tudo bom? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre capacitores, beleza? Beleza. Primeira coisa, o que é um capacitor? Basicamente, pessoal, o capacitor é um dispositivo, é um condutor, certo? Enfim, basicamente a gente chama de capacitor algo que a gente utilize para armazenar carga elétrica. O capacitor é aquele cara que vai armazenar carga elétrica em algum momento. Esse é o objetivo da vida de um capacitor. Essa capacidade de um condutor em armazenar a carga elétrica, a gente chama de capacitância. Então, capacitância é a capacidade de armazenar a carga. A definição de capacitância é essa que vocês estão vendo aí, ó. Q sobre V. O Q é a carga elétrica em Coulomb e V o potencial elétrico. Percebam que se a capacitância é, por exemplo, de 2 Coulomb por volt, né? Q sobre V, Coulomb por volt, quer dizer que se eu colocar em uma diferença de potencial, em um potencial elétrico ali de 1 volt em um condutor, ele armazena, ele acumula 2 coulomb de carga. Então, quanto maior a capacitância, maior a capacidade de armazenar a carga elétrica, ok? A capacitância é dada em farad. Percebam que coulomb por volt ganha um nome, portanto. Ó, coulomb sobre volt ganha o nome de farad, ok? Então, a capacitância é em farads. E a capacitância, pessoal, ela depende da geometria do capacitor. Show? Eu sempre faço um paralelo com o pessoal, e esse paralelo aqui, essa analogia, ela vai servir bastante, tá? O capacitor é como se fosse uma caixa d'água. A capacitância é a capacidade da caixa d'água. Vocês concordam que se a caixa d'água for maior, ela armazena mais água? Depende então do tamanho da caixa d'água, depende das medidas da caixa d'água. O capacitor é a mesma coisa. A capacidade eletrostática ou a capacitância do capacitor depende da geometria, vai depender das medidas do capacitor. Ok? Tem mais coisas parecidas ainda. Beleza. Primeiramente, então, o capacitor esférico. O capacitor esférico não é um condutor em formato esférico que a gente vai usar para armazenar carga elétrica. Capacitância, galera, é Q sobre V. Só que o V, que é o potencial elétrico de uma esfera, a gente sabe calcular, é Kq sobre R. Lembram disso? Lá das aulas anteriores de eletrostática? Então, no lugar do V, a gente coloca K vezes Q sobre R. Conserva a primeira, inverte a segunda. Percebam que o Q vai cancelar aqui. O que vai sobrar para a gente, então? A capacitância de um capacitor esférico é R sobre K. Então, para um capacitor esférico, a gente pode calcular a capacitância desse jeito. Lembra que eu falei que a capacitância depende da geometria do capacitor? Para uma esfera, então, depende do raio, né? Quanto maior o raio, maior a capacitância. O R é o raio, o K é a constante eletrostática, lá no vácuo é 9 vezes 10 a 9 e tal. E o C é a capacitância em farad, beleza? A gente estuda dois tipos aqui, tá? O capacitor esférico e o capacitor de placas paralelas. Em um capacitor de placas paralelas, pessoal, a gente tem uma placa com carga positiva, outra com carga negativa. Existe, portanto, uma DDP aqui entre as placas, né? Então, na verdade, não é um potencial, é uma diferença de potencial, certo? E aqui no meio se estabelece um campo elétrico uniforme, né? As linhas de campo elas saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa, ok? Para calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas, a gente usa essa equação. A é a área da placa, o D é a distância aqui, ó, o D é a distância entre as placas, certo? Então percebam que depende da geometria, ó, da área das placas e da distância entre elas. O C a gente já falou, que é a capacitância, e esse Ezinho, que na verdade é um epsilon, é a permissividade elétrica, pessoal, do material que é botado aqui no meio. No meio das placas tem que ter um material dielétrico, certo? Um isolante. E o E é a permissividade desse material que tiver aqui no meio. No vácuo, então se entre as placas tiver vácuo, a permissividade elétrica tem esse valor aqui, ó, 8,85 vezes 10 a menos 12. Não precisa gravar, ele vai colocar lá na questão, se for o vácuo, se for o ar, se for, enfim, o que ele estiver falando aqui no meio, se for borracha, enfim.
Tem valor para cada tipo de meio e vai ser dado. Beleza, galera? Então, para calcular a capacitância de uma esfera, R sobre K, e o capacitor de placas paralelas, essa aqui é a capacitância. Vocês devem ouvir muito falar em capacitor quando a gente fala de circuitos de computadores, placa de vídeo, essas coisas. O que o capacitor faz, pessoal? Qual a importância do capacitor? A mesma importância de uma caixa d'água, que eu já falei para vocês. O que a caixa d'água faz? Basicamente, tens a caixa d'água. Está colocando água nela e usando, certo? Vocês concordam que mesmo que falte água, pare de vir água, a gente ainda tem água para continuar usando? Porque tem água ali acumulada? Basicamente, se está vindo muita água, pouca água, nada de água, a caixa d'água, como ela acumula a água, ela vai soltando sempre uma vazão constante, né? O objetivo do capacitor é esse também. Ele acumula a carga e mesmo que tenha oscilação na entrada, vamos dizer assim, né? Chegando de carga, chegando para ele, ele solta uma vazão constante, certo? Então, assim como a caixa d'água acumula carga para liberar aos poucos, o capacitor tem essa função de acumular carga elétrica para liberar aos poucos. A lógica é parecida, ok? Se um capacitor ele armazena, pessoal, carga elétrica, ele armazena uma certa energia potencial elétrica. Como a gente falou ali que o C é igual a Q sobre V e tal, né? A gente tem uma equação de reta, ó, certo? Essa equação que relaciona o potencial elétrico e a carga vai ser uma reta, né? Basicamente, quanto maior a carga, mais potencial acumula e vice-versa. Para calcular a energia potencial, a gente calcula a área desse gráfico aqui, ó. E aqui é a área de um triângulo, né, ó. Q, base vezes altura, né, ó. Q vezes V sobre 2. Então, a energia potencial elétrica acumulada em um capacitor é dada por essa equação. Só que a gente sabe que a capacitância é Q sobre V. Então, se eu passar o V para lá, ó, a carga é a capacitância vezes o potencial elétrico, né? C vezes V. Pega no lugar da carga aqui, ó, e coloca C vezes V. Não fica C vezes V vezes V? Então, aqui a gente tem outra equação possível para calcular a energia potencial armazenada em um capacitor. A mesma coisa se eu fizer assim, ó. Aqui está a capacitância, né? Q sobre V. Isola o V agora. Não fica Q sobre C? Joga aqui no lugar do V, ó. Q sobre C. Vai ficar Q ao quadrado sobre 2C. João, qual a equação que eu uso então? Depende. Quer calcular a energia potencial? Se tiver a carga e o potencial elétrico, usa essa. Se tiver a capacitância e o potencial elétrico, usa essa. Se tiver a carga e a capacitância, usa essa. Usualmente, galera, uma das três é dado, tá? Pelo menos essa aqui é dada. Aí tu pode, enfim, fazer a deduçãozinha ou, por exemplo, na CAF, quando caiu, pessoal, ele deu a fórmula que justamente tu precisava usar, então não tem segredo, beleza? Bem tranquilo isso aqui. Então essa é a nossa aula de capacitores por hoje. Valeu e até mais.